Hoje é dia de X-Men, a segunda Gênese. Olá, habitantes do Terraxis, tudo bem? Aqui é o Luiz Jornaleiro num vídeo de novidades. Foi anunciado num gigantesco checklist da Panini de novembro muitos materiais legais. Mas eu conversei com o diretor e a gente decidiu pontuar alguns para comentar, que eu acho que é bem interessante. Não dá para falar de tudo, porque é muita coisa. Mas uma das coisas, uma das surpresas mais legais do final do ano foi o anúncio do relançamento em capa dura de um material que, na minha opinião, é o melhor material dos X-Men assim, já feito. X-Men tem muita fase boa, muita história legal, mas X-Men a segunda Gênese, que foi anunciado, né, no checklist de lançamentos agora para o final do ano. Geralmente a Panini tem o hábito de lançar, fazer bastante lançamento no final do ano, bastante capa dura, porque é final do ano, novembro, dezembro, o pessoal já está com seus décimos, né, terceiros no bolso, no banco e por aí vai. Então tem que gastar. Então é o seguinte, eles anunciaram o lançamento, tá lá no checklist, eu vou passar os dados básicos do capa dura para vocês e falar um pouco da obra ao qual eu trouxe os roots. Na verdade, esses roots eu tenho para vender na loja, né? Adquiri recentemente aqui. E quem me vê feliz é falar de roots da Abril. É que nem... eu me sinto nem um pino no lixo, né? Me sinto feliz. Enfim, então vamos falar um pouquinho os dados básicos do capa dura e depois eu falo um pouco sobre a importância da obra dos X-Men, a segunda Gênese, dentro do mundo dos quadrinhos, né? E por que essa obra foi feita e por que essa estratégia de marketing foi adotada em 1975 pela Marvel Comics. X-Men Segunda Gênese vai chegar no formato 18,5 por 27,5, com aproximadamente 336 páginas, né? Papel interno vai ser o couché, capa dura, lombada quadrada, ao valor de R$ 134,00, valor tabelado. O que é X-Men a Segunda Gênese, Abel Jornaleiro? X-Men a Segunda Gênese marca um dos momentos mais icônicos e mais importantes dentro dos X-Men, pelo simples fato de que... Vou tirar daqui, vou colocar esse aqui, depois eu vou falar um pouquinho da obra. Porque a X-Men Classic, ela foi a segunda formação dos X-Men, implementada em 1975. A revista dos X-Men já havia sido cancelada, né, cara? Ou seja, toda aquela ideia inicial do Stan Lee, do Jack Kirby foi se desgastando com o passar do tempo. E a estratégia de marketing inteligentíssima da Marvel foi o quê? Dar uma segunda formação, uma formação nova, com personagens novos, e trazer novidades e inovações para os X-Men. Por que a segunda Gênese, que é aclamadíssima e foi lançada originalmente no volume de Giant Size X-Men, volume 1, lá nos Estados Unidos, ela tem uma grande importância? Porque o Lee Wein, em parceria com Chris Claremont e os artistas Dave Bolton e o Dave Cockrum, eles tiveram a ideia genial, de pegar vários mutantes de nacionalidades diferentes e montar uma segunda equipe. Ororo, no caso, a Tempestade era africana, né, o Wolverine canadense, o Colossus russo, né, deixa eu ver o que mais, o Banshee era irlandês, se não me engano, o Pássaro Trovejante era um Apache, né. Então eles pegaram todos esses personagens, o Solaris era japonês, eles pegaram todos esses personagens e reuniram esses personagens para compor uma segunda equipe. Mas por que compor uma segunda equipe? O que havia acontecido com a primeira equipe? Que era Jean Grey, o Homem de Gelo, o Fera, né, cara, o Ciclope e o Destrutor, se não me engano, estava na equipe também. Foi o seguinte, eles foram, a mando do Xavier, para uma missão, né, em uma ilha, que era a Ilha de Krakoa, para investigar a existência de um mutante que era extremamente poderoso. Só que lá, na verdade, a ilha era um mutante. Krakoa era basicamente um mutante regente daquela ilha, ao qual ele controlava a ilha inteira. Ele sequestrou, basicamente, derrotou e sequestrou todos os X-Men, com exceção do Ciclope, que conseguiu fugir, né, no Pássaro Negro, e voltou para Nova York para avisar o Xavier, e os outros mutantes ficaram presos lá. Aí o que o Xavier faz para resgatar esses mutantes? Ele recruta novos mutantes, que é aí que entra a segunda Gênese, que são os segundos personagens, que é o Wolverine, o Colossus, o Noturno, né, a Tempestade, se não me engano, o Solaris, o Banshee e o Pássaro Trovejante. Mas o ouro desse material, que realmente é muito intrigante nesse material que está sendo publicado, foi a inteligente jogada, né, cara, de narrativa que o Lee Wein e o Chris Claremont criaram para os personagens.
A história, ela ganha tons muito mais adultos porque mostra como esses personagens têm personalidades construídas diferentes. Eles são mutantes mais maduros do que da primeira equipe, né, que era formada. Eles eram mutantes mais velhos, mais maduros, né, mais adultos, principalmente Wolverine, que tinha treinamento militar e tal, ele era o Arma X. Então é bem interessante mostrar o choque de personalidade desses personagens com a equipe que já existia. O Anjo é um dos caras que tem uma personalidade mais forte e o Homem de Gelo também. Eles não aceitam essa segunda equipe lá. Resumindo, a segunda equipe vai lá, salva os X-Men originais, eles vão pra mansão e aí que realmente a história começa a ficar legal. Porque o choque de personalidade entre esses personagens é muito legal. É muito legal tu ver o quanto eles, já em primeiro instante, assim, principalmente os X-Men originais, começam a odiar, tem uma hostilidade natural com esses novos X-Men. Eles sentem como se tivesse o espaço deles sendo invadido, sabe? Então esse material é muito legal mesmo. A primeira edição, que mostra o resgate deles lá na Ilha Krakoa, né? Tem os desenhos do David Cockrum, né? Que é um desenhista bem legal na época, e do John Bolton, que eu havia citado já. É bem legal que falar um pouquinho da curiosidade desse formatinho da Abril, ele foi lançado em 93, pessoal. Ele foi lançado em comemoração aos 30 anos da existência dos X-Men, que foi criado em 1963. E é bem interessante que nessa coleção em 4 edições aqui, eles colocaram várias páginas que tinham ficado de fora das publicações anteriores. Mas eu acho que uma das coisas mais impactantes da segunda Gênese, claro que vai ter no capa dura e obviamente bem mais material, já que se trata de um capa dura que vai ser de 336 páginas, é um pequeno spoiler, vou ter que dar para vocês entenderem o porquê que a história é grandiosa, é a morte de um personagem muito legal, que foi aproveitado por um pouco tempo, e que por um certo tempo ali dentro do quadrinho não era tão popular, muita gente não curtia ele, que era o Pássaro Trovejante. Em uma missão em que o Xavier manda os X-Men lutarem contra um mutante, né, ao qual os X-Men têm uma grande dificuldade de derrotar o mutante, que era se não me engano, até vou dar uma coladinha aqui, o Conde Nefária, né, o personagem Pássaro Trovejante, ele era muito tempestuoso, um cara muito difícil, de gênio muito forte, e queria sempre provar que era capaz de executar as missões e queria sempre provar o valor dele, né. Ele, num momento final dessa história, ele morre, né? Ele entra numa missão, ele tem que neutralizar um avião ao qual o Conde Nefária está fugindo, e o avião explode e ele morre. E a cena é tão marcante, vê se eu encontro aqui para mostrar, a cena é tão marcante que quando ele morre, o Xavier sente, né, cara, pelo poder telepático dele, a morte do personagem, assim. Então ele foi um quadro muito marcante para a época, assim, porque mostrou com um detalhismo muito potente aquela morte, sabe, e o quanto o Xavier sente ela com uma força muito grande, sabe, como ele expressa aquela... Não sei se a gente consegue ver com o formatinho, tá bom aqui, diretor? Tá legal? Então, cara, assim, ó, a cena é muito pesada, assim, porque ela é muito carregada de drama. E é bem interessante que após a morte desse personagem, o Logan e todos eles que entram aqui no arco Lamentos, eles começam a investigar bastante da vida do Pássaro Trovejante para descobrir por que ele tinha essa tendência meio suicida, sabe? E descobriram que ele era um cara, assim, com muitos valores, que não se mostrou na história. Ele tinha lutado na Guerra do Vietnã, serviu bem novo, ele era um cara que cuidava muito da família dele, ele tinha um apreço pelo irmão e tal. Então esse material da segunda Gênese é um material fenomenal, ele é muito bom, porque ele mexe com uma série de assuntos que lidam com a questão do preconceito. O próprio Kurt Wagner, né, que é o Noturno, a primeira aparição dele aqui é uma aparição bem pesada. Ele está numa cidade normal, só que é uma cidade de interior, que as pessoas não conhecem o mutante, e como ele tem uma forma azulada, tem uma pele azulada, ele tem uma forma que lembra mais um demônio, as pessoas querem matar o cara, querem queimar ele vivo, porque acham que ele é um demônio. Então tem toda uma questão muito forte de preconceito. E o quadrinho, ele é muito bem trabalhado, porque ele tem, no leme do roteiro, 2 grandes roteiristas, que é o Chris Claremont e o Len Wein, né, cara, que teve a ideia genial de acrescentar esses personagens novos. Então, pessoal, assim, ó, por favor, façam um favor a si mesmos, aqueles que não têm não são bem aprofundados no material dos X-Men, ou tem um material inicial, ou pegaram, de repente, aquele box da coleção histórica Marvel, que vem com as primeiras histórias iniciais ali dos X-Men originais. Peguem a segunda Gênese, é um grande material, é fenomenal, e é, na minha opinião, um marco dentro do material dos mutantes, do quadrinho dos mutantes. Tá bom? Isso é uma dica do jornaleiro, tá? Se inscrevam no canal ali, né? Nos sigam nas redes sociais. Se vocês curtiram o vídeo, compartilhem, né? Comentem, por favor, é muito legal saber o que vocês estão pensando ali. Critiquem o jornaleiro, falem com o jornaleiro, troquem uma ideia com o jornaleiro, tá bom? Abração do jornaleiro e até mais.